Ok, vamos falar agora sobre RCP no adulto. Para proceder com atendimento a uma parada cardiorrespiratória, primeiro passo, após, é claro, checar a segurança da cena, deve ser checar a responsividade do paciente. Deve-se abordar a vítima batendo firmemente nos ombros, falando em voz alta e clara, chamando pela vítima. Caso a pessoa não estiver responsiva ou ali a pessoa que estiver desacordada estiver apresentando uma respiração agônica ou em gasping, deve posicionar o paciente em decúbito dorsal, em uma superfície rígida e chamar por ajuda, pedindo um desfibrilador, discando o número de emergência ou solicitando a ajuda de outro profissional. Após pedir ajuda, deve checar pulso central carotídeo, por não mais que 10 segundos, não menos que 5 segundos, conforme a técnica, sempre se atentando para nunca usar o dedo polegar para a checagem do pulso, sob o risco de sentir ali o seu próprio pulso. Orientando-se pela posição anatômica da artéria carotídea, atrás do músculo esternocleidomastoide, essa checagem de pulso muitas vezes é feita simultaneamente enquanto busca por ajuda. Então eu estou ali, fui fazer uma ligação, encontrei a vítima, estou fazendo ali a ligação por ajuda e já estou checando o pulso simultaneamente. Caso a vítima não apresente pulso por 10 segundos, deve-se iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Deve-se iniciar imediatamente com compressões torácicas, com ciclos de 30 compressões para 2 ventilações no adulto. As compressões devem ser feitas contando 2 dedos acima do apêndice xifoide, próxima região intermamilar, na região anatômica do terço médio do externo, com as mãos estendidas, sem dobrar os cotovelos, formando ângulo de 90 graus com o corpo do paciente, sempre de joelhos e lateralizado o paciente. A RCP deve ser feita sempre com socorristas ali de joelho ao lado do paciente. Deve comprimir o suficiente para permitir o enchimento ali das câmaras cardíacas, que no adulto vai ser uma profundidade ali de 5 a 6 centímetros, e uma velocidade que vai de 100 a 120 compressões por minuto. Se não houver dispositivo para ventilação, é aceitável fazer apenas compressões torácicas no paciente, até que a gente tenha um dispositivo de ventilação disponível ou a ajuda chegue. Quando estiver disponível, deve-se efetuar 2 ventilações para cada 30 compressões, interrompendo as compressões para ventilar o paciente, de forma que o insuflador deve ser segurado de acordo com a técnica do C e do E, forçando contra a face do paciente a fim de vedar ali a máscara do insuflador. Quando não houver trauma, uma pequena extensão da cabeça, também conhecida como chin lift, ajuda a garantir ali a permeabilidade das vias aéreas. Caso tenha trauma, é possível fazer a manobra de jaw thrust, onde se posiciona a mandíbula do paciente. Após 5 ciclos de 30 para 2, ou 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, ou o tempo passado de 2 minutos, os socorristas devem checar o pulso novamente e revezar ali quem está fazendo as compressões, de forma que o pulso sempre deva ser checado preferencialmente por aquele socorrista que não estiver fazendo as compressões, para evitar sentir o próprio pulso. Assim que estiver um DEA, um desfibrilador externo automático disponível, o mesmo deve ser instalado no tórax do paciente imediatamente. A RCP deve continuar até que o socorro chegue ou o paciente reestabeleça os sinais vitais ou fique consciente. Caso o DEA indique choque, deve-se afastar do paciente e acionar o dispositivo de choque. Lembrando sempre que deve continuar a RCP imediatamente após o choque, por mais 5 ciclos ou 2 minutos. É importante permitir o retorno do tórax também durante as compressões, evitando sempre manter o apoio ali da mão no tórax durante as ventilações. Caso retorne o pulso carotídeo, porém sem movimentos respiratórios, a gente vai configurar ali o momento de parada respiratória, ou seja, o coração vai estar funcionando, porém o pulmão ali, aquele núcleo respiratório não vai estar funcionando, sendo que deve ser ofertado ventilações para o paciente. Aí a gente tem um ritmo, uma ventilação
a cada 6 segundos. Serão 10 ventilações por minuto no adulto. Lembrando sempre que deve checar pulso a cada 2 minutos. Sempre se atentar também para as questões de segurança da cena e possíveis causas da parada cardiorrespiratória, de modo que, conforme mencionado no texto de apoio, as paradas cardiorrespiratórias por origem infecciosas exigem protocolos específicos e cuidados e uso de EPI, equipamento de proteção individual específico. Na criança, o procedimento é semelhante, sendo que a abordagem inicial deve ser buscando responsividade, da mesma forma que o adulto. No caso do bebê, faz-se o estímulo plantar, ou no caso da criança, pode-se tocar nos ombros buscando ali chamar por ela, ou buscando algum sinal de responsividade. Em caso de ausência de responsividade, deve-se chamar por ajuda e solicitar o DEA. Após, no caso do bebê, deve ser checado o pulso braquial. Lembrando que não é na axila, é o pulso braquial, na região aqui da artéria braquial. Em crianças é aceitável checar o pulso femoral e a preferência sempre o pulso carotídeo. Na ausência de pulso, deve-se iniciar imediatamente as compressões torácicas. Aí a gente tem uma diferença. Quando houver somente um socorrista na criança, na RCP pediátrica, vai fazer o mesmo esquema do adulto, com 30 compressões para 2 ventilações, checa pulso a cada 5 ciclos ou 2 minutos. Quando a gente tem 2 socorristas ou mais, a gente vai mudar a fração compressão-ventilação, sendo que essa deve ser 30 compressões para 2 ventilações, ou seja, vamos ventilar mais essa criança. As compressões são da mesma forma, no terço médio do externo, podendo ser usadas 3 técnicas, que são o uso dos 2 dedos para fazer a compressão, as mãos envolvendo o tórax da criança com o polegar comprimindo o tórax, ou o uso de apenas um braço para comprimir ali aquele tórax. A escolha da técnica vai na medida do profissional, da necessidade do tamanho da criança, da forma que tiver melhor e tendo mais sucesso para poder fazer essa compressão. Em caso de 2 socorristas, lembrando sempre que a fração é 15 para 2. Deve-se checar pulso a cada 10 ciclos de 15 para 2, ou da mesma forma 2 minutos. E sempre que checar pulso, reveza os socorristas. Então quem está na compressão vai para a ventilação, quem está na ventilação vai para a compressão. A velocidade de compressão é a mesma do adulto, de 100 a 120 compressões por minuto. Porém, a gente diminui um pouco a profundidade. A gente tem a profundidade de 4 a 5 centímetros na RCP pediátrica. Sobre o uso do DEA, a gente tem PAs específicas infantis. Na falta dessas PAs, a gente pode usar PAs adultos nas crianças. Ela vai aplicar um choque maior, porém é aceitável. Agora, caso eu tenha uma parada cardiorrespiratória no adulto e eu só tenho PAs infantis, eu não posso usar essas PAs no adulto. É um detalhe importante. Deve sempre permitir também o retorno do tórax e aplicar as ventilações de forma eficaz na criança, da mesma forma, segurando a máscara com a técnica do C e do E, fechando ali a máscara e garantindo a ventilação. O tempo dessa ventilação deve ser 1 ventilação por segundo. Deve-se manter as compressões até que a criança recupere o pulso ou o socorro especializado chegue ali na cena. Caso a criança restabeleça o ritmo cardíaco, mas continue ali em parada respiratória, vamos fazer as ventilações de resgate. A gente tem uma fração diferente. Vamos realizar uma insuflação ou uma ventilação a cada 3 a 5 segundos. Vão ser cerca de 12 a 20 ventilações por minuto, sempre checando o pulso a cada 2 minutos. Por mais que a criança esteja ali com o pulso, a gente sempre vai checar a cada 2 minutos e fazer essas ventilações nesse ritmo. Se eu tiver o DEA, eu não preciso retirar o DEA, eu mantenho sempre o DEA instalado.